Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Estava, antes de vir aqui para o culto, vendo a reportagem falando das 62 pessoas, que morreram no acidente de avião. A gente sabe que todos os dias tem pessoas morrendo de acidente, especialmente de carro, mas quando é tantos assim de uma vez, principalmente dessa maneira, nos deixa chocados, Que Deus possa estar confortando aquelas famílias, em nome de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. A reportagem estava citando nome por nome daqueles que morreram no acidente de avião. E aí fala lá de um pai, que tinha ido buscar a filha para passar o dia dos pais com ele, E aí morreu tanto o pai como a filha pequena, infelizmente. Lucas capítulo 15, todos encontraram? Texto da palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, o 7 e depois o 10 em diante. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, diz a palavra de Deus. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai:
Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Graças a Deus. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra. Deus amado, Deus querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir para ouvirmos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Pai, tantos quantos hão de ouvir esta mensagem, que o Senhor nos transforme pela palavra do Senhor, pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje, Dia dos Pais, quero falar sobre o tema, o pai e o seu amor por seus filhos. O pai e o seu amor por seus filhos. Eu me lembro que, quem já fez peça teatral, com essa parábola aqui, né? Eu me lembro que certa vez, lá em Carmo Verde, eu fiz uma peça, eu era um filho pródigo, e como meu pai não era da igreja, né? E sobrou para minha mãe fazer a peça do pai. Aí ela se vestiu pôs as roupas lá, colocou um chapéu na cabeça, e aí nós fizemos essa peça no Dia dos Pais, e foi muito emocionante. Irmãos, o amor do pai por seus filhos. Jesus e os seus discípulos, eles estavam ali comendo com os publicanos, que eram cobradores de impostos e eram odiados pelos judeus, né? Porque eram os judeus cobrando dos judeus, os publicanos cobrando do seu próprio povo os impostos que o Império Romano exigia. Então, eles não eram benquistos. E também estava ali junto com aqueles que eram considerados pecadores, porque não seguiam as leis religiosas dos escribas e dos fariseus. Jesus estava lá comendo, então, com os publicanos e com aqueles que eram considerados pecadores. E esse fato da vida do Senhor Jesus se misturar com essas pessoas, né? Não agradou em nada os escribas e os fariseus, os religiosos da época que se consideravam gente boa. E o Senhor Jesus, então, conta essas três parábolas, essas três histórias que nós vemos aqui no capítulo 15, conhecido como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, e do que nós está no título aqui, a parábola do filho pródigo, ou filho perdido. Jesus conta essas três histórias, então, para mostrar que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Observe comigo aqui o versículo 7 que nós lemos. Digo-vos que haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, porque mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o verso 10. E digo-vos que de modo igual há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o verso 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, a se alegrar. O que é conhecido, irmãos, como a parábola do filho pródigo, o filho que esbanjador, gastador, dissipador, que se dissipou os seus bens, né? Na verdade, o melhor título para essa parábola, para essa história, seria o amor do pai por seus filhos. O amor do pai por seus filhos.
Só para abrir um parênteses aqui, os irmãos sabem que o que está escrito aqui em negrito não é inspirado pelo Espírito Santo. Entendem isso, né? Às vezes você vai achar que o que está o título em negrito também é inspirado pelo Espírito Santo. Não, o que é inspirado pelo Espírito Santo é o texto bíblico, né? Aqueles que traduziram a Bíblia colocaram aí na tentativa de facilitar a leitura, para que as pessoas pudessem, então, ter um título e entender o conteúdo. Mas, às vezes, nem sempre o título bate com o texto, que é o caso desse aqui, né? Porque não está falando apenas de um filho, está falando de 2 filhos, né? E fala aí do amor do pai por esses 2 filhos. E os 2 filhos precisavam também de arrependimento. Não só o filho mais novo, mas também o filho mais velho. E vamos então falar primeiro aqui dos pecados do filho mais novo e do amor do pai por ele. Olhe comigo dos versos 11 a 16, mostrando o pecado do filho mais novo e o amor do pai. Ali, verso 16, ali desejava ele, verso 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres, os bens, e passaram muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quais os pecados que nós encontramos aqui na vida desse filho mais novo? Primeiro, egoísmo, certo? Vocês concordam que ele foi egoísta? Muito, né? Egoísta. Ele deseja a sua herança antes da morte do seu próprio pai, que era a herança, pai. E com isso vem uma irresponsabilidade. Ele foi tolo, não foi sábio. Ele pegou a sua herança e destruiu a herança que o seu pai, com certeza, teve muito trabalho para ter aquele sustento, e ele pega então a herança e diz aqui que ele viveu dissolutamente, dissipou todos os seus bens, foi tremendamente irresponsável. E como ele fez isso? Nas bebedeiras, na prostituição, com os falsos amigos. É o que nós chamamos de pecados escandalosos, né? O filho mais moço caiu realmente na lama dos pecados escandalosos. Mas nós temos aqui a graça do arrependimento, né? A bênção do arrependimento e da reconciliação, conforme está no versículo 17 e 24, que diz aí, 17 a 24, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, ele vinha ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde o anel no dedo e sandália nos pés, trazei também o novilho gordo, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A graça do arrependimento e da reconciliação. Arrependimento. Diz o versículo 17 que caindo em si. Irmãos, essa expressão ela é muito forte. É como se ele tivesse um estado de transe, né? Cego, como nós cantamos aqui, ó, com cego andei, perdido vaguei, surdo e cego. É ilusão, na ilusão do pecado, até que ele caiu em si, até que ele acordou,
e ele acorda lá junto dos porcos, né? Foi lá que ele caiu em si, lá no fundo do poço. Nós vemos então que no arrependimento, o que acontece no arrependimento? No arrependimento a pessoa passa a ter consciência do seu pecado, passa a ter consciência, uma forte consciência do seu pecado, passa a ter tristeza e um desejo de mudar de vida, de reconciliar-se com Deus, de reconciliar-se com o seu próximo e toma atitude em direção à mudança. Isso aconteceu com o filho mais novo? Sim. Ele teve consciência do seu pecado, ele sentiu tristeza, ele deseja mudar de vida, ele disse, eu pequei contra os céus e diante de ti, ó Pai, ele faz ali ele pensa do que ele vai falar para o Pai e ele toma uma atitude em direção à mudança. Ele se levantou e foi. Ele não ficou lá parado, ele se levantou e foi em direção a seu Pai, ele confessa o seu pecado e recebe o perdão do Pai. Por que nós recebemos o perdão? Porque pela graça de Deus, um dia o Espírito Santo te deu o arrependimento e a graça de confessar, reconhecer que você é um pecador, pediu perdão ao Senhor e se reconciliou com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se isso não aconteceu com a sua vida, você de fato ainda não se reconciliou com Deus. Tem que haver arrependimento, tem que haver confissão e uma entrega a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Agora, veja aqui o amor do Pai. Olha o versículo de número 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos, vejamos então a demonstração do amor do pai. Primeiro, o pai o avistou. Isso mostra que o pai esperava a volta do seu filho. Desde quando o filho saiu de casa, o pai esperava. O pai a olhava. O pai queria ver, será que ele vem hoje? O pai olhava o horizonte. O pai o avistou. E, segundo, teve compaixão. Ele se coloca no lugar do filho, que vem lá, possivelmente maltrapilho, né? E ele, terceiro, foi em direção ao filho, correndo. O pai toma a iniciativa de ir até o filho e vai correndo. Também, como o filho vinha em direção a ele, ele agora vai em direção ao filho correndo. Quarto, ele demonstra afeto. Ele abraçou e beijou o seu filho. Em quinto, o amor do pai, ele fez com que o filho se sentisse filho e amado. Ele o chama de filho e mostra que ele é amado. Olha o versículo de número 22. O pai, porém, disse a seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo e sandália nos pés. Possivelmente ele estava descalço ou estava bem ruim de situação, né? E faz festa. O amor do pai é demonstrado também nessa festa. Versículo de número 23 diz que trazei também, matai o novilho gordo, comamos e regozijamos. Ele se alegrou pelo arrependimento e pela reconciliação. O que Jesus está mostrando aqui no texto aos fariseus, aos escribas e aos seus discípulos, né, que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, a alegria, a festa no céu. E agora, deixa eu abrir aqui um parêntese, né? Versículo de número 20, que diz que o pai o abraçou e beijou seu filho. Então eu quero dizer para você, pai, mãe, filho, avô, avó, tio, né? A tia, demonstre afeto, demonstre afeto. Abrace, beije seus filhos, seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, e diga a eles o quanto você o ama. E faça isso em vida. Faça isso em vida.
Porque depois que morrer, não adianta mais abraçar caixão. Eles não vão sentir e nem ver o seu afeto, o seu abraço, o seu beijo. Mas por que as pessoas parece que insistem em deixar depois que morrem? E aí faz toda aquela apresentação no velório, meu Deus, por que não faz isso? Por que as pessoas não fazem? Por que nós não fazemos isso em vida? Nós devemos fazer isso em vida. Abrace, beije, diga eu te amo, enquanto temos vida. E não uma vez por ano, mas sempre que puder, todos os dias, faça isso. Eu me lembro que, lembrando do meu pai, enquanto preparava essa mensagem, meu pai era um homem durão, mas ele tinha um coração, às vezes, de manteiga, né? Coração mole. Eu vi algumas vezes meu pai chorar. E quando eu terminei os meus estudos no seminário e na Missão Além em Brasília, Associação Linguística Evangélica Missionária, é isso que significa Além, em dezembro de 1999, aos meus 26 anos de idade, eu estava de mudança para pastorear em Goiânia, e aí o pastor Samuel Machado Lago, que foi pastor lá na igreja Betel, ele chegou com um Gol vermelho lá na porta de casa, na cidade de Carmo do Rio Verde, para levar eu e a minha grande mudança naquele Gol. Um fogão de 4 bocas, algumas panelas e uma mala de roupa, e colocamos lá dentro do Gol vermelho. E aí então fui despedir dos meus pais, e eu me lembro de nesse dia ver meu pai chorar, né? E foi um choro de ver o filho partir, porque ia morar só, mas também um choro de realização, de ver o filho conquistar, de estar realizando o sonho. Meu pai, como eu disse para os irmãos, era assim, aquele jeitão durão dele, meio secão, mas mesmo que ele não tomou a iniciativa, né, às vezes de me abraçar e beijar e dizer eu te amo, mas eu tomei essa iniciativa algumas vezes, né, de fazer isso, de abraçá-lo, de beijá-lo e de dizer, pai, eu te amo. Agora ele não está mais aqui, né, ele partiu em 2009, né. Então, nós precisamos fazer isso em vida. Abrace, beije, diga eu te amo as pessoas da sua família, da sua casa. E como nós precisamos disso, irmãos. Como nós carecemos disso. Esse pai aqui dessa parábola sabia muito bem disso, né? Vinha lá um filho, um caco de filho, e o pai o abraça, o beija e restaura aquele filho, o chamando de filho e fazendo festa. E quanto ao irmão mais velho, vejamos agora os pecados do filho mais velho. Veja o versículo de número 25 a 30. E depois vamos ver também o amor do pai, né? Pelo filho mais velho também. Verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Irmãos, à primeira vista, nós que somos gente boa, que somos religiosos, lembra dos fariseus e escribas? Nós até concordamos com o filho mais velho, né? Porque, afinal de contas, esse filho mais novo
cometeu muitos pecados e pecados escandalosos e ele merecia uma punição e não uma festa. Ora essa, que história é essa, pai? O senhor está de brincadeira comigo? Isso é um absurdo. Como assim? Sejamos sinceros, a gente tem uma facilidade de ver os pecados dos outros e julgar os outros, principalmente quando são pecados escandalosos. Mas quais são os pecados do filho mais velho? A falta de compaixão e de amor pelo seu próximo, que no caso aqui era o seu próprio irmão. Falta de compaixão, ele não teve compaixão como seu pai teve. Orgulho. Nota o orgulho do filho mais velho? Cheio de si, cheio de orgulho. Eu mereço, esse aí não. Revolta e ingratidão. Revoltado, ingrato. E ciúme, né? Legalismo. São os pecados do filho mais velho. Agora, você quer ver, irmãos, como nós corremos o risco de ser muito parecidos, nós que somos religiosos, que nos consideramos gente boa, de ser muito parecidos com o filho mais velho? Você quer ver uma coisa? Imagine que entrasse aqui na igreja, viesse para o culto uns 10, 20 ciganos. Já enchia aqui, ó. Qual seria o seu olhar para essas pessoas? Qual seria o seu olhar se entrasse aqui na igreja para estar no culto, alguns domingos, um travesti ou alguns travestis? E nós sabemos que Pontalina tem. Qual seria o nosso olhar para essas pessoas? Ou prostitutas, né? Se entrasse aqui umas 5 prostitutas, fechasse lá o cabaré, vamos lá para a igreja presbiteriana, hoje nós vamos lá assistir o culto. E geralmente as pessoas, não só aqui, mas elas muito dificilmente tomam essa atitude porque sabem que já vão, não, só pelo olhar das pessoas, estarão dizendo para essas pessoas, olha, vocês não são bem-vindos aqui não. Imagine que viesse aqui alguns alcoólatras, né, para assistir, mas sem fazer algazarra, mas sentasse aí, bêbado. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu concunhado, Divino Alves de Moraes, converteu-se bêbado. Ninguém dava nada para ele, mas Deus converteu o coração dele. Ele entrou na igreja, o pastor fez o apelo, ouviu a mensagem, ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. A própria esposa duvidou, esse aí amanhã está do mesmo jeito. E olha que ela orava, juntamente com a minha sogra, pela conversão dele. E hoje ele é um servo do Senhor, um pregador da palavra de Deus. Mas estava lá, foi para a igreja naquela situação. Ou se entrasse aqui, talvez, traficante ou traficantes, gerador de, né, usuário de drogas, qual seria o nosso olhar para essas pessoas? Você está percebendo? Como que nós, muitas vezes, somos mais parecidos com o filho mais velho e nós julgamos muito as pessoas? Agora, será que a igreja não é para os pecadores? Não é isso que Jesus está querendo mostrar para nós? Que a igreja, que o evangelho não é para pecadores, não só para os pecadores que nós achamos gente boa, mas todo e qualquer tipo de pecador. Amém? Jesus veio salvar só os pecadores gente boa? Os pecadores religiosos? Não. A todos. E por isso que Jesus está aqui comendo com publicanos e aqueles que eram considerados pecadores e ele ainda tinha contato, né, ali com aquelas pessoas que eram marginalizadas, como as prostitutas e muitos foram salvos, inclusive Maria Madalena, que era uma prostituta, e Jesus expeliu 7 demônios daquela vida, né? E ela passou a ser uma seguidora do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer nos ensinar, irmãos, com essas 3 parábolas. Que Ele veio salvar o pecador perdido
E nós, tanto, seja nós que estamos aqui, seja aqueles que estão lá fora, Deus deseja salvá-los também. A palavra precisa, o evangelho precisa chegar a eles também. Mas será que como a gente receberia essas pessoas? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas na igreja? Essa parábola nos fala muito, porque nós podemos estar parecidos muito aqui com os escribas e fariseus, né? E não com o Senhor Jesus. Precisamos ser parecidos como discípulos de Jesus. De Jesus. E qual que é o amor do Pai para com esse filho legalista, orgulhoso, que não teve compaixão? Graças a Deus o amor do Pai nos alcançou também. A mim e a você, religioso e considerado gente boa. Né? Olha o versículo de número 31 e 32 que diz, o pai falando, né? Ao filho mais velho, 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como é que o pai chama esse filho? Meu filho. Meu filho e herdeiro, tudo que é meu é teu. Você não pegou o cabrito, ou você pegou um novilho, porque você não quis, meu filho. Tudo que é meu é seu. Por que você não usufrui? Por que você vive nesse legalismo? Como você vive como se fosse um empregado e não filho? Viva como filho, não como se fosse um empregado que não pode usufruir das bênçãos, da herança que é sua, que tudo que é meu é seu. Mas não, ele estava vivendo aquele legalismo, toma lá, dá cá. Ele achava que é pelo mérito que ele ia conquistar o amor do pai e as coisas. E o pai mostra que a relação dele não é por mérito, mas é por graça. Uma vez filho, para sempre filho. Por isso que o pai recebe aquele outro filho mais novo, porque ele não deixou de ser filho, ele era filho também, por mais que fez tudo de errado. Mas era filho, e assim, quando Deus nos converte, passamos a ser filhos e precisamos viver não num legalismo, mas na graça do Senhor, não achando que vamos conquistar as coisas pelos nossos méritos, conquistar as bênçãos de Deus pelos nossos méritos, não. É pela graça, tão somente pela graça, tão somente pela graça. Agora observe comigo os versos 24 e o verso 32, que diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E o versículo de número 32, e entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, o que isso te lembra? Fazendo uma visão panorâmica pela Bíblia, quando fala de morto e perdido, o que isso te lembra na Bíblia? Todo convertido a Cristo, um dia foi um pecador perdido e morto espiritualmente. Vou repetir. Todo convertido a Cristo, um dia antes da conversão, ele era um pecador perdido e morto espiritualmente. É isso que diz Efésios, só para citar um texto que é Efésios 2:1, que os irmãos conhecem de cor. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos nós estávamos. Graças a Deus que eu espero que esse hino 334, que fala da conversão, e cegueira andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, até que um dia o Senhor me levou ao arrependimento e a confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador, e aí mudou, que isso seja a história da sua vida. Porque talvez você ainda está naquele momento ainda do cego, do surdo, né? Não passou ainda pelo arrependimento, mas quando passa pelo arrependimento, aí a nossa vida muda.
Não somos mais mortos espirituais, nós temos vida espiritual. Não somos mais perdidos, nós temos agora, fomos salvos, resgatados pela graça de Deus, pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse hino é a sua história, é a minha história. Pela graça maravilhosa do Senhor. Mas cuidado! Não pense que ser um religioso, um presbiteriano, garante salvação. Não garante. Tem que passar pela conversão. Tem que nascer de novo. Seja sincero com Deus. Fale com Deus, Senhor, eu estou realmente salvo ou estou perdido? A conversão chegou ao seu coração? Você entende isso? Você entende o que significa ser um pecador perdido e ser salvo em Cristo Jesus? Se sim, então viva e pareça com o seu Pai Celestial. Pareça com o seu Pai Celestial. Tenha compaixão, tenha gratidão, demonstre afeto, amor ao próximo e não seja um legalista orgulhoso. Mas tenha humildade. Amém? Como o próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele se apresenta dizendo que Ele é manso e humilde de coração. Se o nosso Senhor e Salvador é manso e humilde de coração, que dirá nós, pecadores? Devemos também ser mansos e humildes de coração e abraçar os outros pecadores, que quem sabe ainda precisa ter um encontro com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós já tivemos. E é isso que muda toda a nossa história, a nossa vida, porque caso contrário, todos nós estamos caminhando para o inferno. É isso que o pecador merece por seus pecados. Porque o salário, o preço do pecado é a morte. Mas Cristo lá na cruz pagou os nossos pecados para que eu, você, ao se arrepender, receba o perdão, a reconciliação. Essa história, irmãos, seja do filho mais novo, seja do filho mais velho, é a nossa história. Resta saber se você se reconciliou. O filho mais novo se reconciliou com o pai. E o filho mais velho? Fica um ponto de interrogação, porque a história termina com a palavra do pai. Era necessário nos regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A história não diz, a gente não sabe se o filho mais velho entrou para a festa, se ele se arrependeu. Mas na nossa história de vida, possa ser diferente. Quando nós vemos os pecadores que, como nós, estávamos caminhando para o inferno, possamos ter compaixão. Ah, queridos, como eu gostaria que a igreja enchesse de pessoas dessas que eu citei aqui e outros mais, porque todos nós precisamos de salvação. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Agradeça a Deus se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. Seja grato a Deus. Diga para o Senhor, Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo, meu Pai. Eu te amo, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por mim. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, diga para o Senhor hoje, Deus, eu quero ter certeza da minha salvação, que eu morrer, eu sei que eu estarei no céu. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, confessando Ele como seu Senhor e seu Salvador. Oremos. Amado Deus, querido Pai, obrigado por Tua palavra, que mostra, que nos revela que quem nós somos pecadores, que necessitam de arrependimento. E quando esse arrependimento acontece, a festa, a júbilo, a alegria no céu, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Obrigado, porque eu um dia fui esse pecador perdido e o Senhor teve misericórdia e compaixão de mim e me salvou. Ó Deus, o mesmo eu digo com relação a todos que aqui estão, que são meus irmãos em Cristo Jesus, que passou também por essa obra do Espírito Santo de conversão, do arrependimento e a fé em Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta graça maravilhosa que nos alcançou, que nos abraçou, que nos beijou, que nos cativou, porque o teu amor nos constrange. Ó Deus, para vivermos para ti
todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, que nós possamos expressar esse amor e essa compaixão também pelo nosso próximo, que precisam também ter um encontro com Jesus como Senhor e Salvador. Salva, Pai. Salva também os pecadores de Pontalina. Salva, Senhor, a tantos quantos, seja religioso, seja gente boa, seja gente ruim, seja o que for. Salva, Senhor, porque o Senhor veio para nos salvar. E que nós sejamos instrumento nas Tuas mãos, para que essas pessoas também, ó Deus, Te conheçam como Senhor e Salvador das suas vidas. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.